Olá, galera do sétimo ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de história. Eu aqui de novo para dar mais uma aula de história. Sejam bem-vindos e vamos dar continuidade ao nosso conteúdo e hoje veremos os reformadores. Isso mesmo, dando continuidade ao conteúdo da Reforma Protestante. Então fiquem aí até o final que eu darei as informações necessárias para a leitura e para a atividade. Então, vamos para o vídeo, ou para a aula. A Reforma Protestante ela vai ocorrer no século XVI. Aproximadamente entre os anos de 1516, 1517 e um pouquinho de tempo depois, isso mesmo. Porque a Reforma Protestante é um processo gradual, ou seja, um processo que vai sendo construído, não é algo que, pum, explode e pronto, todo mundo já está reformado, todo mundo é protestante. Não, não foi assim. Primeiramente, é importante falar para vocês o contexto da época. O que era que estava acontecendo na Europa? Bom, primeiramente, é importante vocês entenderem que o Papa da época era o Papa Leão X. Então, o que é que vai acontecer? O que é que está acontecendo? Nesse período, estavam precisando concluir a obra da Basílica de São Pedro. Essas que vocês estão vendo aí na imagem. Pronto. O Papa precisava terminar, concluir a obra da Basílica de São Pedro e também concluir a reforma da Capela de Sistina. Então, o que é que o Papa vai fazer? Vai começar a vender a indulgência. O que era a indulgência? É algo que você deve pagar, né, os seus pecados em vida, para quando você for para a morte, você está não tanto assim como você não vai estar tanto assim com tanto pecado, né, com muito pecado nas costas. Então, a Igreja Católica inventa a indulgência, que antes do Papa Leão X, você pagava a indulgência por forma de esmolas. Essas esmolas é uma quantia de dinheiro, né, que você vai fazer caridade, você vai pagar para os hospitais, para as escolas, enfim, você vai pegar essas esmolas e vai dar para pessoas que não tinham muitas condições. Você também poderia pagar a sua indulgência por meio de orações, deveria rezar fazer tantas rezas, fazer tantas orações, aí você ia eliminando suas dívidas com o divino. Então, com o Papa Leão X, todo esse esforço, você rezar muito, fazer peregrinação, caminhar de um lugar para outro distante, né? Você pagar esmolas, tudo isso aí foi eliminado. Sabe por quê? Porque ele vai lançar um certificado. Você pegava o seu certificado, ia lá numa feira, comprava a sua indulgência e você não precisava mais rezar, você não precisava mais andar de um lugar para o outro, você não precisava mais dar esmola às pessoas, porque você já comprou a sua salvação, você já comprou a sua dívida, você já pagou a sua dívida com o divino. E isso vai revoltar uma galera. Isso mesmo, porque vão criticar, né? As pessoas agora não vão mais orar, as pessoas agora não vão mais fazer peregrinação, e isso vai atrapalhar muito a religião do cristianismo. Então o cara vai começar a bater de frente com as ordens do Papa. O monge Augustiniano Martinho Lutero. Esse cara vai começar a criticar as ordens do Papa, né, de vender as indulgências. Também não era só isso, gente. O que é que estava acontecendo no mundo da Igreja Católica? Tem uma coisa que é muito interessante falar para vocês, que a Igreja Católica desse período estava passando por muitas dificuldades, escândalos, corrupção, muita gente sendo queimada viva, enfim, simplesmente discordar da igreja. Então, isso com o tempo passou a fazer parte da cabeça de algumas pessoas, do dia a dia da cabeça de algumas pessoas, de dizer, não, a gente tem que lutar contra isso. Então, o estopim foi a venda das indulgências. Mas não deve ser considerado como o único fator que gerou a Reforma Protestante. Então, no ano de 1517, no dia 31 de outubro de 1517, o Martinho Lutero vai protestar. Com as suas 95 teses, ele começa a falar para as pessoas, né, que agora nós deveríamos pensar dessa forma. Os cristãos deveriam pensar dessa forma. O
que a igreja deveria passar por uma reforma. Então, ele vai fazer as suas 95 teses e vai começar uma pequena ou uma grande, né, discussão entre ele e a Igreja Católica, no caso, o Papa. Vai começar uma grande discórdia entre eles. E pouco tempo depois, acho que 3 anos depois, isso mesmo, 1520, se eu não me engano, isso mesmo, o Martinho Lutero vai ser expulso da Igreja Católica. Vai ser excomungado, o Papa vai excomungar ele, vai dizer, ó, não dá certo não, vamos ter que expulsar você. Então ele é expulso da Igreja Católica. Um belo dia, em 1520, o Lutero recebe uma bula, a bula Ersugi Domini, que era dizendo, ó, você está fora da igreja, pronto, não quero mais você aqui. O que é que o Martinho Lutero faz? O que é que ele faz? Ele lê e diz, tá certo, tô fora, né? Queima a bula na frente de todo mundo, numa praça pública. Isso mesmo que vocês estão ouvindo. O cara tinha ou não tinha coragem? Gente, era tempo. Nesse tempo a igreja tocava fogo em todo mundo. Eu falei isso no outro vídeo, né? Vacilou, a igreja tocava fogo. Era mais ou menos assim. Então o cara teve muita coragem de fazer isso. Tocar fogo na bula que ele recebeu, né? Então a atitude do Martinho Lutero despertou o interesse de outra galera. Isso mesmo. A nobreza da Alemanha, porque o Martinho Lutero ele era alemão. Eu esqueci de falar isso no começo, agora vocês estão sabendo. Tudo isso estava ocorrendo na Alemanha. De hoje é a Alemanha, né? Mas na época eram os reinos germânicos. Era o povo germânico, a Germania, né? Então, o que é que vai acontecer? Uma parte da nobreza vai começar a olhar para o Martinho Lutero e ver uma oportunidade de mudar as coisas no social. Porque praticamente, eu acho que a metade da terra dos reinos germânicos eram do clero, era da igreja. Então a nobreza e outra classe, que eu já falei isso várias vezes, que é a classe burguesa, começou a olhar para o Martinho Lutero como uma esperança. Esse cara tem coragem. E aí, que tal a gente financiá-lo, né? Que tal a gente começar a bater um papo com ele, né? Então é isso que vai acontecer, mais ou menos. Então, o imperador do Sacro Império Germânico, e também era imperador da Espanha, o Carlos V, vai dizer, ó, a gente tem que conversar agora, Martinho Lutero, você pegou pesado demais com a igreja, eu acho que você deve ser julgado numa assembleia, a gente deve votar, né, se você vai ser morto ou não, era mais ou menos esse o papo, não com essas palavras, obviamente, mas é para ficar fácil o entendimento de vocês. Então, o imperador, o Carlos V, vai, né, convidá-lo para o seu julgamento. Então, isso ocorreu no ano de 1521, o Lutero vai para a dieta, né, de Worms, lá no Império, né, no próprio Império, Sacro Império Germânico. E o que é que vai acontecer? A galera vai votar, era a nobreza, né, os príncipes vão votar a favor do Lutero. E ele vai ser absolvido. Isso mesmo, é interessante, né? Que eu falei para vocês no instante, que há uma parte da nobreza estava a favor do Lutero, do Martinho Lutero. E a outra parte, né, estava contra o Martinho Lutero. Então a parte que venceu foi a parte que estava a favor do Martinho Lutero. E ele foi absolvido. Apesar de ser absolvido pelos príncipes, né, o que é que vai acontecer? O imperador Carlos V vai expulsá-lo do território do Império Germânico. Vai ser expulso do território do Império Germânico. Mas a gente não pode matar ele, mas a gente pode expulsar ele do nosso território, não é nosso território, então a gente vai expulsar ele. Aí um cara lá da Saxônia, vocês estão vendo aí na imagem, o rei Frederico, o príncipe Frederico II da Saxônia, ofereceu a proteção ao Lutero. O que é que vai acontecer? O Lutero vai começar a reescrever a Bíblia de uma forma diferente, com as suas ideias já nessa Bíblia, nessa nova concepção de ver, e começou a espalhar. Traduziu a Bíblia, que antigamente era só no latim, traduziu para o alemão, para a sua língua de origem, né? Então, o Martinho também é lembrado por traduzir a Bíblia para outro idioma que não era o latim. Diante da expansão das ideias luteranas, o rei ou o imperador Carlos V vai convocar uma nova assembleia, que era a Dieta de Spira, de 1529, com o objetivo
de brecar as ideias luteranas, a nova doutrina cristã. Era mais ou menos assim: olha, a gente vai deixar vocês, vamos tolerar a doutrina de vocês apenas nas regiões que já se converteram à sua doutrina. Pronto. Não pode mais se expandir essas ideias para outras regiões, senão vai atrapalhar os meus interesses. Só que os príncipes germânicos vão lutar contra essa inibição, né, do Carlos V, essa ditadura religiosa do Carlos V, e vão começar a entrar em conflito com o Carlos V no ano de 1531. E esse conflito só vai acabar 24 anos depois, no ano de 1555, que vai ocorrer a Paz de Augsburgo. Isso mesmo, gente. Onde essa galera queria uma liberdade religiosa, que eles já eram convertidos, então eles queriam uma liberdade religiosa, que não estavam tendo liberdade, as pessoas não estavam tendo liberdade. Todo mundo tinha que ser católico, e eles estavam querendo aderir a essa nova doutrina que o Martinho Lutero teria sugerido. A Paz de Augsburgo, em 1555, assegurava aos príncipes a liberdade religiosa nos seus domínios. Nesse contexto, Martinho Lutero vai reescrever, em 1530, a obra A Confissão de Augsburgo. Nesta obra, ele definiu os principais fundamentos da sua doutrina. A salvação deveria ser exclusivamente pela fé, né, pelo você acreditar em Deus, mudando o pensamento católico, né? Segundo Lutero, as pessoas deveriam acreditar em Deus, ter fé, que isso aí já estava assegurada a sua salvação. Você não precisaria fazer caridade para ninguém. Era mais ou menos esse o pensamento do Lutero. Você não precisaria fazer caridade, porque só em você acreditar, ter fé em Deus, você já estaria salvo. Ele também queria acabar com a hierarquia no clero, né? Acabar com esse negócio de papa, bispo, pronto. Não, você mesmo seria o seu próprio sacerdote. Você mesmo poderia ser o seu próprio sacerdote. Você não precisaria de um papa, de um padre, não. Só que depois vai surgir, né, outras formas aí, que vai surgir os pastores, né, enfim. Isso é assunto para outra aula. Outra característica que estava presente na sua obra era que a igreja agora deveria ser subordinada ao Estado. E não o Estado deveria ser subordinado à igreja. Então ele muda esse pensamento. São vários outros aspectos que, se eu for falar aqui, vai ficar muito enorme o nosso vídeo de hoje. Apesar de ter conquistado uma parte da nobreza e uma parte da burguesia, o que é que vai afastar a burguesia dele, do Lutero, é que o Lutero considerava as práticas mercantis como algo negativo. Isso mesmo, gente. Então a burguesia praticamente dependia do mercado. Então como é que eles iam, né, se adequar a essa nova realidade? Então eles se afastam do Lutero. E a nobreza, uma parte da nobreza, começa a aproximar cada vez mais ao Lutero. Então as suas ideias começam a ser propagadas para os reinos considerados não tão desenvolvidos, ainda rurais, né? Os reinos da Dinamarca, da Noruega, da Suécia. Então, basicamente isso, gente. O conteúdo já é basicamente isso, um pouquinho do que foi o Lutero, porque existem outros reformadores, que é assunto para outra aula. Uma coisa que contribuiu bastante para a expansão das ideias luteranas foi a invenção da imprensa. Começaram a divulgar, né, as suas ideias nos jornais, então isso aí conseguiu muitos adeptos dessa nova doutrina cristã. A nossa leitura está na página 24 e 25, e vocês vão responder a parada obrigatória da página 26 e 27. Questão 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qualquer dúvida, dizer, professor, não estou entendendo essa questão, vá lá no meu privado que eu vou responder. Entre as 2 horas da tarde até as 6 da noite, nesse horário. Não me procurem antes ou depois desse horário, porque esse horário é o horário da aula. Então, se tiver alguma dúvida, professor, não estou entendendo a questão 1, podem perguntar, gente. Não estou entendendo a questão 2, a questão 3, não pode me explicar? Eu vou explicar nesse horário, entre as 2 às 6 da noite. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Fiquem na paz e até semana que vem.